3, 2, 1. Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Nova Kids! E hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque a gente tá junto. Mas olha só quem tá comigo hoje no Nova Kids. Profs, Nath, Renata, Priscila. Então, levanta desse sofá, dessa cama e vem com a gente aprender e se divertir em mais um Nova Kids. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. Oh, oh, oh. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. Oh, oh, oh.
agora, crianças, a gente vai para nossa declaração da criança, não é, Prof. Pri? Isso mesmo! E essa declaração, crianças, ela fala verdades de Deus para nossa vida que a gente nunca pode esquecer. É isso aí. E como vocês sabem, primeiro os meninos e depois as meninas. Beleza, Prof? Pronta? Beleza, preparadas aí, meninas? Vamos lá, bem bonita. Vamos lá, eu quero ver uma declaração super bonita. 1, 2, 3 e... Eu sou um homem criado por Deus. E eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e você! É isso aí, crianças, ficou muito legal. Crianças, vamos continuar louvando a Deus com essa música que fala sobre a importância da oração. Que
Olá, crianças! Vamos então continuar aprendendo sobre a Bíblia, sobre as histórias bíblicas. E vocês sabem, crianças, que se uma história está na Bíblia, ela é... Isso mesmo, verdade. Nós nunca podemos esquecer que tudo que está aqui na Bíblia é verdade. Que Deus escreveu, inspirou homens para que essa Bíblia fosse escrita, para que a gente pudesse aprender e conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós podemos seguir esse manual. E nós estamos aprendendo, crianças, histórias dos reis de Israel. Na semana passada nós vimos sobre 2 reis kids, 2 reis que iniciaram o seu reinado ainda sendo criança. E a gente pode lembrar sempre que mesmo crianças, mesmo vocês sendo pequenos, podem ser usados na obra de Deus, podem ser usados para realizar a vontade de Deus, para abençoar as pessoas onde vocês estiverem. E nós vimos também, crianças, que o reino, ele havia se dividido. Vocês se lembram que o primeiro rei foi Saul, logo após veio Davi, depois do seu filho Salomão reinou, e depois de Salomão, quem assumiu o reinado foi Roboão, junto com Jeroboão nesse momento, porque Salomão e Roboão, eles não obedeciam a Deus, eles adoravam ídolos. Deus então falou que ia dividir o reinado, tirar ali da linhagem de Davi uma parte do reinado. Então o povo de Israel se dividiu. 10 tribos ficaram no reino norte e 2 tribos no reino sul. E sabe, crianças, no reino norte, que foi o reino de Israel, não houve nenhum rei que agradasse a Deus. Os reis foram reis que desagradaram muito a Deus. No reino sul também tiveram alguns reis que desagradaram a Deus, muitos, aliás, que desagradaram a Deus. Mas alguns, como nós aprendemos na semana passada, que foi o rei Josias, ele foi um rei que agradou muito a Deus. Como nós aprendemos isso, Josias foi um rei como nunca houve um homem que agradasse a Deus como rei, como Josias. E então, crianças, agora nós vamos falar de um rei do reino norte. E esse rei se chama rei Acabe. Crianças, o rei Acabe, ele fez coisas horríveis. A Bíblia diz que ele foi um rei que desagradou muito, mas muito mesmo a Deus. Que ele fez pecados de idolatria, que afastaram todo o povo de Deus. O rei Acabe levou o povo ao pecado. E sabe, crianças, o rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel também era idólatra, adorava muitos falsos deuses. E ela então fez com que Acabe se influenciasse com essas coisas erradas e acabasse construindo vários altares idólatras no reino de Israel. Foi uma coisa triste, crianças, uma coisa horrível, que o coração de Deus ficou machucado com tanto pecado, com tanta idolatria, com o afastamento da presença de Deus. E então, crianças, Deus falou com um profeta, e esse profeta se chama Elias. Deus mandou Elias ir dar um recado para Acabe. Acabe, ele adorava muito o deus Baal, que era um deus que eles consideravam como o Deus da chuva, o príncipe da chuva. Então, olha só o que Deus mandou Elias falar para Acabe. Assim, direto, ele chegou e falou, chegou à presença de Acabe: Rei Acabe, o meu Deus mandou lhe dizer que não cairá nenhuma gota de chuva e nem orvalho do céu, até que eu diga. Ele idolatrava o deus Baal, que falavam que era o deus da chuva, e Acabe vem então com essa notícia. Deus então, depois dessa notícia, Deus falou para Elias que ele deveria sair daquele local, da presença do rei, e fugir ou se esconder em um local longe. Porque vocês imaginem, crianças, o rei Acabe deve ter ficado furioso com isso. Como assim esse profeta chega e fala que não vai mais chover? Eu vou mandar matar esse profeta. O rei Acabe deve ter ficado muito nervoso. E Jezabel também era uma mulher muito má. Ela também provavelmente ficou muito irada. Com certeza ela ficou muito irada, e a gente já vai saber por quê. Olha só, crianças, e Deus falou então para Elias que ele fosse para um local afastado, que ele ficasse isolado, sozinho. E ele então foi para uma caverna, crianças. E aqui nessa caverna,
uma coisa linda aconteceu. Vocês se lembram daquela música do Nova Kids que fala assim: Ele sabe tudo que eu preciso e que Deus cuida de nós? Essa música nos enche o nosso coração de tanta esperança. E isso foi o que aconteceu com Elias. Deus sabia de tudo que Elias precisava. Deus iria cuidar de Elias, mesmo ele estando afastado, longe. Como nesse momento nós nos sentimos às vezes de alguma forma sozinhos, às vezes nos sentimos tristes, mas Deus sabe tudo que a gente precisa e a gente pode confiar, a gente pode sempre confiar no cuidado de Deus. E Deus então falou para Elias que Deus iria prover as necessidades dele. E Deus fez o seguinte, crianças, olha como Deus é tão maravilhoso. Deus mandou corvos, os pássaros, olha só, Deus mandou que os pássaros viessem trazer pão para Elias e ele teria água daquele riacho ali, da fonte de Querite. E crianças, os corvos são pássaros que brigam por comida, que comem até carne podre se for necessário, porque eles brigam por comida. Mas nesse momento, Deus deu ordem para aqueles pássaros alimentarem Elias, trazerem o pão para Elias, porque Deus estaria cuidando das necessidades. E o tempo foi passando, crianças. Enquanto isso, Jezabel estava lá no reinado, ela mandou matar os profetas, houve uma grande perseguição com os profetas de Deus. A rainha Jezabel era muito malvada e ela então mandou exterminar os profetas de Deus. Então Jezabel ficou irada com essa afronta contra o Deus Baal. Ela achava que os únicos deuses verdadeiros eram os deuses dela, os deuses de Aserá, de Baal, aqueles deuses falsos que ela idolatrava. Mas então, crianças, Deus falou para Elias assim: o tempo passou, aquela fonte de água secou, porque realmente não choveu. Vocês se lembram que Elias falou que não iria chover? Pois bem, não choveu, crianças. Durante todo esse tempo, já havia passado bastante tempo, a fonte de água secou, as pessoas começaram a sofrer muito com a seca, porque quando não chove, né, crianças, a plantação, ela não cresce, os animais sofrem com falta de água e as coisas começam a ficar ruins. E aí Deus então falou para Elias: Elias, agora que o riacho secou, vá até a cidade de Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva e ela então vai lhe fornecer alimento. E Elias então foi para Sarepta. E Elias então foi para a cidade de Sarepta. E lá ela encontrou uma viúva colhendo os gravetos. E ele então falou para aquela viúva que ele queria alimento, que ele precisava de alimento. E aquela viúva, muito triste, falou: ah, meu senhor, eu não tenho nada o que comer. Eu juro que eu só tenho mesmo um punhado de farinha, um pouco de azeite para fazer um pão. Vim aqui colher os gravetos para que eu possa fazer um pão e comer com meu filho e para que a gente morra, porque não tem mais esperança. Essa viúva, crianças, estava sofrendo por causa da seca. Ela estava sofrendo com tudo aquilo que estava acontecendo. E ela então, Elias falou para ela: mulher, faça o que eu te pedi, que não vai faltar alimento para você. E essa mulher obedeceu, crianças. Ela foi, fez o pão para o profeta e sabe o que aconteceu? Não faltou alimento para ela. Elias tinha falado: não faltaria alimento enquanto houvesse seca. Ela poderia confiar que o alimento não iria faltar. Crianças, a obediência traz bênçãos para as nossas vidas. Quando a gente obedece à vontade de Deus, quando a gente cumpre aquilo que Deus quer que a gente faça, isso se transforma em bênção para a nossa vida. A gente pode confiar. Às vezes é até difícil de entender. Como assim ela teria que servir primeiro um pão para ele, para depois ela ter alimento para ela? Ela precisou ter fé. Ela precisou confiar sem ver. Ela não estava vendo o alimento lá na casa dela. A casa dela já estava vazia, os armários vazios. Mas ela confiou na palavra do profeta. Assim como nós podemos confiar hoje na palavra de Deus, no que a Bíblia nos ensina. E realmente não faltou alimento para essa viúva durante todo esse tempo de seca. E a Bíblia diz, crianças, que se passaram mais 3 anos. Elias ali na casa daquela viúva. Aconteceu até um episódio desse filho aqui da viúva vir a morrer. A viúva falou com Elias: Elias, o que aconteceu? E você trouxe desgraça para minha família, agora meu único filho morreu. A Bíblia diz que Elias clamou ao Senhor dizendo: ah, Senhor,
essa mulher já está sofrendo tanto com a seca, ela já é viúva, ressuscita essa criança, Senhor. E foi o que aconteceu, essa criança já estava morta. Elias então levou a criança lá para o quarto de cima, orou pela vida dela, colocou o seu corpo sobre o corpo dessa criança e essa criança voltou à vida, ela reviveu. O profeta Elias, através do poder que Deus havia dado para ele, através da presença de Deus na vida dele, conseguiu realizar esse milagre de curar esse menino, de voltar à vida, da ressurreição. Crianças, Deus tem nos dado poder para fazermos coisas maravilhosas. Nós precisamos confiar no que Deus tem dado para nós. Nós podemos orar pelas pessoas, podemos orar por aqueles que estão doentes, confiar que Deus tem todo o poder, assim como aconteceu na vida do profeta Elias. E então o tempo passou e Deus falou assim para Elias: Elias, vá falar com Acabe. E foi o que aconteceu. Elias era obediente. Quando Deus falava, ele fazia. Então Elias, a caminho ali do reino de Acabe, ele encontrou Obadias. E eu quero ensinar para vocês, esse Obadias aqui, crianças, ele teve um papel bem importante. Obadias, ele amava a Deus e ele servia o rei Acabe. E sabe, crianças, às vezes Deus coloca a gente em um lugar até com pessoas que às vezes não amam a Deus, com pessoas que ainda precisam conhecer de Deus, para abençoar a vida daquelas pessoas, ou porque Deus também tem um propósito para a nossa vida. Obadias, ele teve um propósito, ele foi colocado lá junto com o rei, mas Deus pediu para Obadias para ele fazer algo bem especial. E foi então quando Elias foi conversar com Obadias, foi o que ele falou para Elias. Elias encontrou Obadias no caminho e Obadias, meu senhor Elias, honrou Elias. A Bíblia diz que ele se prostrou porque ele sabia que Elias era um profeta de Deus, que Deus falava através da vida de Elias. Então ele reconhecia esse poder de Deus na vida de Elias e ele então deu honra a Elias e ele falou assim para Elias: meu senhor, que alegria te ver. E aí Elias falou para Obadias: Obadias, diga para Acabe que eu quero falar com ele. Crianças, Obadias nesse momento, ele ficou muito preocupado, porque ele falou: meu senhor, o que aconteceu para que venha essa desgraça na minha vida? O senhor não sabe que o rei Acabe mandou procurá-lo por todos os reinos e que ele mandava até matar aqueles que diziam que não sabiam onde o senhor estava? Era uma coisa muito forte. Jezabel mandou matar vários profetas, mas eu, meu senhor, eu escondi 100 profetas e dei-lhes alimento, supri as necessidades desses 100 profetas de Deus. E agora, meu senhor, se eu for falar com Acabe que o senhor quer vê-lo, e eu não sei onde o Espírito de Deus pode levar o senhor. Como o senhor não sabe para onde vai, o que vai acontecer, e se eu for falar com Acabe e ele não lhe ver, Acabe vai mandar me matar. E aí então Elias falou assim: não, Obadias, fique tranquilo, hoje mesmo eu vou encontrar Acabe. E então foi o que aconteceu. Obadias foi falar com Acabe e disse então que o profeta Elias queria lhe encontrar. E Acabe então foi ter essa conversa com Elias. Mas nesse momento o rei Acabe falou: está aqui o perturbador de Israel. Vejam só, crianças, o rei Acabe, que se afastou de Deus, cometeu idolatria, levou o povo ao pecado e agora fala que Elias é o perturbador de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que às vezes as pessoas mesmas fazem as coisas erradas, se afastam de Deus e depois culpam a Deus. Nós não devemos fazer isso, crianças. E Elias falou: não, Acabe, foi você mesmo que levou o povo ao pecado, adorando falsos deuses. Isso aconteceu por causa do seu pecado, do seu comportamento, do seu erro. E então Acabe estava ali naquela discussão com Elias. Elias falou assim: rei Acabe, eu vou lhe fazer uma proposta, vou fazer um desafio. Você acredita no Deus Baal e eu acredito no Deus vivo e verdadeiro. Eu vou fazer um desafio: convoque 450 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá, e nós vamos construir 2 altares. Naquele altar que descer fogo, esse é o altar do Deus vivo e verdadeiro. E então o rei Acabe aceitou o desafio, convocou os profetas. E então de um lado nós tínhamos os profetas de Baal, aqui nesse momento desse desafio,
E de outro lado, nós tínhamos o rei Elias. Então ele convocou todos aqueles profetas e eles então se reuniram ali, todo aquele povo. Acabe mandou chamar as pessoas para esse momento desse desafio. Foi um momento assim. Eles foram lá para o Monte Carmelo para esse desafio. E então lá no Monte Carmelo foi construído 2 altares. E Elias mandou trazer 2 cordeiros e falou para o povo: aquele altar que cair o fogo, que consumir o cordeiro, é o altar do Deus vivo e verdadeiro. E então aqui o pessoal de Baal construiu aquele altar, colocou o cordeiro, e aqui nós tínhamos do outro lado o profeta Elias. E aí então Elias falou: comecem vocês, clamem ao Deus de vocês. E esses aqui, crianças, começaram. Eles clamaram, eles dançavam, eles batiam tambores e clamavam ao Deus e faziam de tudo e nada acontecia, nadinha, nem um foguinho, nem uma fumaça, nem nada. E eles continuaram, crianças. Já chegou o meio-dia, Elias falou assim: gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja ficando surdo. Ele não deve estar ouvindo. E esses profetas tentavam de tudo. A Bíblia diz que eles até chegaram ao ponto de se cortarem, crianças, para que acreditando que aquele Deus Baal, que era o Deus da chuva, que era o Deus que faria esse milagre, mandaria esse fogo para queimar esse altar. Mas nada aconteceu. O dia todo eles tentaram, o dia todo eles fizeram, tocaram tambor, se cortaram, fizeram danças, clamaram, gritaram, fizeram de tudo e nada. E então chegou o momento do profeta Elias. E ele então reconstruiu o altar com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Mandou colocar o cordeiro. E Elias mandou que molhassem esse altar 3 vezes, mandou que jogassem água de novo e jogassem água. Ou seja, ele queria realmente provar que aquele cordeiro ia ser queimado, que viria o fogo do céu, porque ele tinha fé, crianças, ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus não iria desamparar ele e que Deus provaria ser o Deus vivo e verdadeiro. E então, crianças, Elias pediu a Deus que viesse o fogo do céu e consumisse aquele altar. Elias não precisou ficar fazendo que nesses profetas, todo aquele alvoroço, um dia inteiro pedindo, clamando, se cortando, batendo tambor. Não, Elias falou com Deus e Deus honrou a vida de Elias. Então, nesse momento, crianças, quando Elias faz essa oração e fala com Deus, olha só o que acontece. Isso, crianças, olha o poder do nosso Deus. Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele altar, e a Bíblia ainda diz que a água que estava em volta, que ele tinha mandado jogar aquela água em volta, toda secou, porque veio um fogo que consumiu aquele holocausto. E o povo então pôde perceber que o Deus vivo e o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Aqueles deuses falsos, deuses de pedra, não podiam nada, não tinham poder nenhum, como a Bíblia nos ensina. Eles são deuses que são de pedras, que não têm vida. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. E então aquele povo todo que estava em volta pôde ver aquele milagre acontecer. E eles então entenderam que o nosso Deus é o dono de todas as coisas, da natureza, do ar, do céu. É por Deus que a chuva cai na terra, é por Deus que as coisas acontecem, que as plantas dão seus frutos, crianças. É pelo poder sobrenatural de Deus. E esse é o nosso Deus. Sabe, crianças? Depois a história continua e lá mais para frente a chuva voltou a descer porque o profeta Elias orou e pediu a Deus que viesse chuva. E nesse momento ficou provado que o nosso Deus tem todo o poder e que só há um Deus vivo e verdadeiro. E crianças, você já convidou esse nosso Deus que enviou Jesus, o seu Filho amado aqui nessa terra um dia para nos salvar, que deu a sua vida? Você já convidou esse Jesus para entrar no seu coração? Você já tem esse Deus vivo e verdadeiro na sua vida? Você já pode confiar nessas promessas? Você já pode confiar no cuidado de Deus? Você consegue já confiar nesse Deus vivo e verdadeiro? Vamos fazer uma oração, crianças, agradecendo a Deus porque Ele é todo poderoso, mas mesmo sendo tão grande, nos ama
cuida de nós, cuida de cada necessidade. Vamos fazer uma oração agradecendo a esse Deus. E se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, para que você também sinta esse cuidado, essa presença de Deus, essa fé e essa força, você pode fazer isso agora. Ore junto com a professora agora neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, que é tão viva, que enche o nosso coração de fé. Obrigado, Deus, porque o mesmo Deus que fez esse milagre lá naquele tempo de Elias, lá naquele Monte Carmelo, é o Deus que está vivo hoje e é o Deus que pode morar nos nossos corações através da pessoa de Jesus Cristo. Senhor, se tem alguma criança aqui que quer sentir a tua presença, que ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, e que neste momento essa história encheu o coração dela de fé, Senhor, habita no coração dessas crianças, Senhor, vem reinar no coração dessas crianças, Deus, seja o nosso Deus. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor e confiamos no Teu cuidado, independente do que a gente esteja vivendo, Senhor. É por isso que nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro e real. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, não percam o Nova Kids, porque aqui a gente pode aprender essas e muitas outras histórias que falam do poder do nosso Deus, que nos ensinam sobre como nós podemos confiar nesse Deus, sobre tantos milagres, tantas maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Crianças, agora chegou o nosso momento do Game Kids. É o momento que você vai testar os seus conhecimentos. Vamos ver se você prestou bem atenção nessa história, se você vai saber todas as respostas. Então nós vamos para a nossa primeira brincadeira, nosso primeiro game. E a nossa primeira brincadeira é assim, ó. Qual é o som? Então a gente vai fazer uma pergunta e você vai então responder através do som. Então a primeira pergunta é a seguinte: qual animal Deus enviou para alimentar Elias? Vamos ouvir? Foi esse animal? Que animal será esse? Ou foi esse outro animal? Qual será o animal que Deus enviou para alimentar Elias? Escreva aí no chat. Eu acho que você já sabe. Exatamente, crianças, foi um corvo. Foram corvos, aliás, né? Foram os pássaros, os corvos que levaram aquele pãozinho lá para Elias. Já imaginou, crianças, você recebeu o pãozinho de uma ave trazendo esse pão para alimentar vocês? Que coisa maravilhosa! O nosso Deus é maravilhoso, não é, crianças? Vamos então para o segundo som. O que Deus não mandou durante um tempo? O que será que Deus não mandou? Deus nos mandou isso aqui? Ai, 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 será que foi isso? Ou, escutem esse outro som. O que você acha, crianças? Escrevam aí no chat. Deus não mandou isso daqui? Ou Deus não mandou esse outro som? Muito bem, crianças, eu acho que vocês já sabem qual é o som que Deus, então, não mandou durante um tempo, que responde essa pergunta. É o som de chuva! Esse mesmo, Deus não mandou chuva por bastante tempo, né? Que deu aquela seca por causa da idolatria, das coisas erradas que o povo de Deus estava fazendo. Muito bem, crianças. Agora vamos para a nossa segunda brincadeira. Agora são perguntas. Qual é a resposta? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o nome do lugar que a viúva da história vivia? Será que ela vivia em Sarepta ou ela vivia em Sarami? Você prestou atenção aí na história? Crianças, nós falamos o nome do local onde essa viúva vivia. Você já sabe? Muito bem, então escreva aí no chat. E o nome do local onde a viúva vivia era Sarepta. Muito bem. Agora a segunda pergunta. Qual o nome do pecado que o povo de Israel estava cometendo? O povo de Israel estava cometendo um pecado que eu até já falei agora aqui no game, mas qual era o nome desse pecado? Esse pecado era pecado de mentira ou era o pecado da idolatria? Qual era o pecado? Sabem, crianças? Vamos escrever: mentira ou idolatria, adoração a falsos deuses, deuses que não são o nosso único Deus, o Deus único e verdadeiro. E o pecado, vamos ver qual a resposta, crianças? O pecado que o povo estava cometendo era o pecado de
idolatria. Que triste, né, crianças? O nosso Deus vivo e verdadeiro, que havia feito tantos milagres, e o povo então se desviava de Deus, adorando falsos deuses que não tinham poder. Quantos deuses, a terceira pergunta, quantos deuses verdadeiros existem? Essa aí vocês respondem de olho fechado, com a mão nas costas, de todo jeito, né, crianças? Porque essa é muito fácil. Quantos deuses verdadeiros existem? Um Deus, único Deus ou vários deuses? Essa todos já sabem. Com certeza, não é, crianças? Só existe um Deus, o nosso único e verdadeiro Deus. Então, crianças, eu espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. E se você quer aprender ainda mais, eu te motivo, te encorajo a fazer um momento com Deus, porque assim você vai poder aprender ainda mais sobre os fatos bíblicos, fazer orações, decisões, ter relacionamento com Deus diariamente através do estudo da Bíblia e da oração. Tchau, crianças! Maravilhas de Deus! Olá, crianças! Hoje, no Maravilhas de Deus, nós vamos escutar o testemunho do Gabriel. O que Deus fez na vida dele, a maravilha que ele fez na vida do Gabriel. E você, criança, já escreveu o seu testemunho? Já colocou no papel aquilo que Deus fez na sua vida? Um milagre ou algum acontecimento? Só o fato de você existir já é um testemunho, já é um milagre. Por isso, vamos assistir o testemunho do Gabriel. Vamos lá? Oi, meu nome é Gabriel, tenho 9 anos e hoje eu vou contar o que Deus fez com a minha vida. Eu tava com dengue, daí teve uma noite que eu não conseguia dormir, porque eu tava com muita dor de cabeça. Até chorei de tanta dor de cabeça. E daí minha mãe fez de tudo para que eu conseguisse dormir, mas eu não conseguia dormir. Daí eu disse para minha mãe: mãe, vamos fazer uma oração? Daí a gente orou com muita fé. Depois disso eu disse: mãe, será que Deus escutou minha oração? Daí ela disse que Deus nunca dormia. Ele ficava acordado para atender todos os nossos pedidos. E daí, logo em seguida, eu vomitei e dormi. E hoje eu não tô mais com dengue. E isso provou que Deus escutou minha oração. Crianças, vocês viram que Deus escutou a oração do Gabriel? Sim, Deus escuta as nossas orações. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele escuta as nossas orações, os nossos clamores. Veja o que a palavra de Deus fala em Salmos 121. Fala assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Olha só, a promessa de Deus que Ele responde nossas orações. Por isso, se você está passando por algum problema, sua família, ore a Deus, clame a Deus. E Ele vai responder sua oração, Ele vai escutar sua oração. Vamos aproveitar e fazer isso agora? Feche os seus olhinhos, pense naquilo que você quer pedir para Deus, naquilo que você quer clamar a Deus, no problema, na dificuldade. Isso. Agora coloque a sua mãozinha assim no seu coração. Muito bem. Agora vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço pela vida de cada criança que está assistindo Maravilhas agora. Eu te peço que o Senhor possa estar entrando na mente, no coração de cada criança, que elas possam crer e confiar
que o Senhor escuta as suas orações. Eu te peço que cada criança possa descansar em Ti e ter paz, que o Senhor vai cuidar de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Nunca se esqueça, Deus escuta nossas orações. E se você já tem alguma oração respondida, que você clamou a Deus, Deus respondeu, escreva. Isso já é um testemunho. Baixe a folha de testemunho no site da igreja e escreva, mande pra gente. Nós vamos nos alegrar muito com esse testemunho. É muito bom ter Jesus no coração! É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido! É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É bom demais! Crianças, desejamos a todos uma ótima semana, que você fique com Deus e aproveite todo esse recurso de momento com Deus, história de quarta-feira. Não perca nada, aproveite. Tchau!